Boa noite a todos. Que bom estarmos novamente reunidos. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Agradecemos a Jesus pelos ensinamentos que nos une, que nos reúne. E agradecemos a presença de cada um de vocês, encarnados e desencarnados. E agradecemos pela tolerância, pela concordância, pela paciência em nos ouvir, né? Nós vamos falar hoje, ainda a continuação, bem-aventurados aflitos, também está na Bíblia, no capítulo 5, lá nas bem-aventuranças que Jesus promoveu, né, no Sermão da Montanha, e principalmente no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, coincidentemente, nós vamos ver 3 itens. Nós vamos ver aqui instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, e a felicidade não é deste mundo. Aqui no início, bem-aventurados os aflitos, só para a gente explicar a frase, bem-aventurados ou bem encaminhados ou felizes. Os aflitos no bem. Então a frase fica: felizes os aflitos no bem. Por quê? Porque eles serão consolados, né? O item de agora, bem e mal sofrer. É uma mensagem espírita dada por Lacordaire em 1863. Ele começa dizendo assim: bem-aventurados os aflitos não se refere àqueles que sofrem em geral, pois todos na terra sofrem. É a observação que eu fiz antes. Até nós já conversamos sobre isso numa das vezes que eu vim aqui. Bem-aventurados os aflitos no bem. E aqui Lacordaire deixa isso muito claro. Por quê? Não se refere aos que sofrem em geral, porque na terra todos sofremos. Existem aqueles que estão sofrendo e não são bem-aventurados. Estão aflitos com outras coisas. Estão aflitos com a ganância. Estão aflitos como enganar. Estão aflitos como ludibriar. Estão aflitos porque roubou ou alguma coisa assim. Os aflitos no bem são aqueles que estão reconstruindo onde destruíram, que estão pedindo perdão onde ofenderam. Esses são os aflitos no bem. E aqui concorda bem com Lacordaire, que está dizendo que bem-aventurados os aflitos não se refere àqueles que sofrem em geral, pois todos na terra sofrem, mas poucos sabem sofrer. Por isso o título, bem e mal sofrer. Sofrer bem é ser resignado, aceitar o exercício para um aprendizado, para sair da imperfeição. Sofrer mal é ser revoltado. O exercício não está sendo aproveitado. Vai ter que refazer, vai ter que repetir esses exercícios. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o ser humano ou o homem ao reino de Deus. O que significa? Que poucos compreendemos que somente as provas bem suportadas vai nos tirar as imperfeições, vai nos conduzir ao reino de Deus. Não adianta reclamar, não adianta ficar revoltado. O exercício veio para nós, não veio com o endereço errado, nem com o CEP errado. Aquele exercício a gente precisa passar por ele, que seja da tolerância, com algum parente difícil, com algum amigo difícil, com algum colega de trabalho. Esse exercício é nosso. Não adianta eu passar que não vai resolver o seu caso, né, Pedro? Não adianta você passar que não vai resolver o meu. E é interessante que os nossos exercícios são personalizados. Deus, na sua infinita sabedoria, propõe exercícios para cada nível de evolução, para cada situação em particular de cada um de nós. E essas provas, essas expiações, não adianta querer colar do colega.
Lembra daquelas provas que o professor fazia? Uma diferente de cada um na classe? É assim. As nossas provas, no dia a dia, não dá para ser colada pelo colega, porque elas são particulares. São muito personalizadas essas provas para cada um de nós, né? E isso que a gente quer, quando se fala conduzir o homem ao reino de Deus, é tirar as nossas imperfeições, buscarmos as perfeições para sermos felizes. Fomos criados para sermos felizes. Sim. Então aqui, fica muito claro o que a gente também já tinha falado. Bem-aventurados, felizes os aflitos no bem, reconstruindo onde destruíram, aqueles que estão na aflição, consertando onde estragaram, devolvendo onde tomaram, onde roubaram, corrigindo onde erraram, refazendo o bem onde fizeram maldades, perdoando aos que lhe ofenderam, pedindo perdão onde ofenderam, né? Amando aqueles que odiaram, porque eles todos serão consolados, encontrarão graças diante de Deus. Olha, encontrar graça diante de Deus é o máximo, hein? Não ter nenhum receio, nenhuma coisa a esconder, encontrar graça diante de Deus. E também é muito maravilhoso restabelecer suas consciências. É o conscientizar crescente que estamos fazendo, né? Restabelecendo as consciências. E nessa maneira, nessa constância que nós vamos perdoando, vamos nos tornando dignos do alto perdão. Porque não se esqueçam que o alto perdão muitas vezes infelicita a criatura, as outras pessoas já lhe perdoaram, mas ela ainda não se perdoou. Então, à medida em que a gente perdoa os outros, nós vamos nos habilitando, nos capacitando ao alto perdão, né? Então, ele continua aqui nessa mensagem. O desânimo é uma falta, lógico, nós temos que estar animados. Deus vos recusa consolações, se vos faltam coragem. Lembra que Jesus disse: buscai e acharei, né? Buscais e achareis, ou seja, mas vá buscar. Pede ou pedi e obtereis. Batei a porta e ela abrir-vos-á. Mas você tem que fazer pelo menos o mínimo de esforço de bater a porta. Então é isso aqui, Se a gente não faz a nossa parte, Deus deixa que a gente fica mais tempo ali nas dores, nos sofrimentos, amadurecendo. Já que nós não fomos pelos aconselhamentos, nós não fomos pelos exemplos observados, então Deus permite que aquela pedagoga, aquela professora de altíssima competência chegue a nós, que é a dor. E a dor, ela realmente é uma bênção em nossas vidas. É a dor que evita que a gente se perca nas quedas morais. A dor que todos nós queremos evitar é a nossa salvação. Se não é a dor, muitas vezes a gente destrambelha para o lado errado. A prece é a sustentação para a alma. Por isso sempre devemos fazer a prece. Mas é preciso que a prece se apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. Ou seja, quando a gente faz a prece, acompanhado à prece vai o sentimento nosso. Por isso que quando a gente está fazendo uma prece tão profunda, é normal que a gente esqueça as palavras, porque a gente se envolveu em pensamento e em sentimento na prece. Alguém, às vezes, em público, vai fazer uma prece e ele, por dois motivos. Por esse, que a gente se envolve, e também pelo nervosismo, ele pode tropeçar ou esquecer algumas palavras, né? Mas a prece profunda, ela é sentimento. Sentimento fraterno, sentimento de amor a Deus. Por isso tem que ter essa confiança, tem que ter essa fé na bondade de Deus.
senão vira palavras da boca para fora. Deus não coloca fardos pesados sobre ombros fracos. Isso é muito comum, a gente ouve no meio espírita, né? E é isso mesmo. Quando a gente acha que as nossas dores, os nossos sofrimentos são grandes, aparentemente maior do que as nossas forças, é só aparência. Deus dosa os nossos exercícios. Deus dosa esses exercícios na humildade que devemos passar. Deus dosa esses exercícios na diminuição do orgulho, no exercício para diminuir o egoísmo, né? No exercício da busca da fé. Deus dosa esses fardos, né? Deus dosa esses fardos. E, consequentemente, quando a gente acha que o fardo está pesado, quando a gente acha que o sofrimento está insuportável, a angústia, a recompensa é proporcional. Se foi difícil suportar aquela prova, a recompensa é proporcional também a essa resignação e essa coragem. Na verdade, em resumo, é nós nos superando. É nós, cada um de nós, vencendo a si mesmo. E existe muito mais esforço, é necessário muito mais coragem, para vencer a nós mesmos, do que para vencer, duelar com o outro. E isso, os males que advêm a nós, são males, imperfeições nossas. O mal que pesa contra mim é o mal que eu pratico. Os males externos não me afetam. É da lei de Deus. Porque o pior dos males é você ser o devedor. O pior dos males é aquele em que você realmente é culpado. Percebe? Então, quando a gente tem situações difíceis, encaremos de frente com coragem, com resignação. Porque a recompensa também é grande. Não só a recompensa no reino dos céus, mas a recompensa de autossuperação. Nós nos vencemos. Nós superamos aquela dificuldade. Por exemplo, o militar. Vamos pegar um exemplo aqui. O militar que não é enviado à frente de batalha não tem essa oportunidade para ser promovido. Não é assim que ocorrem promoções? Também é assim que, né, tem outras promoções, mas também é assim que ocorre promoções no meio militar. Então, o militar que fica na tenda, em descanso, em repouso, ele não tem oportunidade de exercitar e ser condecorado, ser promovido. Então, quando nós achamos que nossas vidas está muito calma, que nós estamos muito calado, muito quieto, muito tranquilo, não é o normal. A reencarnação é uma oportunidade, é um exercício, sim, que traz aflições. E nessas aflições nós crescemos, moralmente e espiritualmente. Não vamos achar que ser feliz é não ter problemas. Não, não é isso. Na Terra, no nosso nível de evolução, nós não podemos ficar isentos de exercícios, isentos de problemas, isentos de situações que nos aperfeiçoam. Se nós já fôssemos perfeitos, tudo bem. Não teria exercícios, não teria problemas. Mas nós precisamos sim de exercícios e de problemas. Os alunos de matemática vão ficar firmes na disciplina quanto maior for o número de exercícios que eles resolverem. É isso? É isso. Então nós não podemos recuar e desencorajar, não podemos desanimar frente aos problemas, porque os problemas é que vão trazer para nós o reforço. É com essas situações adversas que nós vamos crescer. E na verdade todos queremos
que a dor se afaste de nós, que os problemas estejam longe. Aí então não precisaria reencarnar. Não tem sentido. Reencarnar é para diminuir as imperfeições e buscar a perfeição. Como? Encarando de frente os exercícios que a vida nos traz. Não buscar aflições, não buscar sofrimentos voluntários. Não é isso. Não é isso. Mas é encarar de frente, ter coragem, ter resignação para aqueles exercícios, aqueles aprendizados que batem às nossas portas. Tudo bem? Ficais satisfeitos quando Deus vos envia os exercícios de dores, de contrariedades e de dificuldades. Olha que interessante. Porque nós estamos imperfeitos. Imperfeição é sinônimo de infelicidade. Para sermos felizes, temos que deixar a imperfeição e buscar a perfeição. Na medida que a gente caminha na perfeição, vamos nos tornando mais felizes. Quando dominares os ataques da impaciência, como a mensagem mostrou agora mesmo, e não foi combinada essa mensagem com a dona Nair, não foi combinado entre eu e ela, não. A espiritualidade, sim. Quando dominares, a mensagem lida, né, antes de nós começarmos. Quando dominares os ataques da impaciência, quando dominares os ataques da raiva, quando dominares os ataques do desespero, podeis dizer com justa satisfação: fui o mais forte. Superar-se, vencer a si mesmo, ter a coragem de vencer a si mesmo, que é uma coragem maior do que vencer ao próximo. Bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé. Felizes aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, provar sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Sim, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra. Lembra que todos esses discípulos, esses apóstolos, esses grandes missionários passaram por dificuldades, tirando essas imperfeições de si. E aqueles que trazem o ideal mais alto, o ideal mais renovador, aqueles que trazem o ideal mais revolucionário, são os que sofrem mais. O ideal é uma linha vertical, que vem do alto. Encontra a humanidade numa linha horizontal, acomodada. Não querem mudança. O encontro da vertical, da descida do ideal, com a horizontal forma uma cruz. É a cruz, é o sacrifício, é a dificuldade daquele que traz o ideal. Por exemplo, Jesus, Francisco de Assis. Olha a dificuldade que eles passam. O próprio Francisco Cândido Xavier. Olha as dificuldades que eles passaram. Aceitai as enfermidades. As enfermidades são maneiras de expurgar de nós em espírito, de sair das imperfeições através da reencarnação. Aceitai as enfermidades, aceitai os defeitos físicos. Veja o caso do Nick Vujicic. Nasceu sem os braços e só com esse toquinho de pé. Do outro lado tem menos ainda. Percebe? Bem sofrer é como ele faz. Ele cresceu, então a gente deve aceitar as provas e expiações sem revoltas. Resignado e não revoltado. Veja que aqui, enquanto os colegas estão se apoiando, se afrouxando fisicamente sobre as carteiras, Nick é obrigado a escrever em pé com o pezinho que lhe sobrou. E ele, digo que ele é muito encorajador, muito resignado, porque ele faz palestras. Ele é evangélico. Veja aqui, ó. Ele casou-se,
Um ano depois, nasceu o filhinho deles. Está aqui, ó. Veja que superou-se a si mesmo. Isso é exemplo de superação. Isso é bem sofrer. Porque nós outros temos perfeição nos membros físicos, mas trazemos frouxidão moral. Não tem aquela força de vontade. Percebe? E aqui ele diz, ó, nessa palestra, que ele veio já 2 vezes no Brasil, os evangélicos que trazem ele. Tell you the greatest updates of my life. Vou contar as novidades da minha vida. Was last year in February. Ano passado, em fevereiro, I got married to my eu beautiful me wife. casei com minha linda esposa. And February this year, E nesse ano, em fevereiro, she gave birth to our beautiful son. ela deu à luz ao nosso lindo filho. Yeah. O Nick hoje tem 36 anos. Já veio no Brasil 2 vezes e que eu saiba, né? Mas pode ter vindo mais. Então, ele nada, ele faz todas as atividades, né? E isso é bem sofrer, porque ele teria tudo para ser revoltado. E, no entanto, ele é resignado. Ele faz palestras de encorajamento. Isso é fantástico. Podemos passar para o próximo item, que é o mal e o remédio. Essa mensagem, também no capítulo 5, essa mensagem foi dada por Santo Agostinho, em Paris, 1863. Ela diz assim: será a vossa terra um lugar de alegria? Será a vossa terra um paraíso de delícias? Jesus não vos avisou que haveria choro, pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Ou seja, por que choro e ranger de dentes? Por acaso Deus quer que nós sejamos castigados? Por acaso Deus deseja que nós sejamos infelizes? Não. Em reencarnações anteriores, e até nesta reencarnação, nós fizemos plantios. Plantio livre do que desejamos plantar, na intensidade e na quantidade que quisemos. E o plantio é livre, porém a colheita é obrigatória. As nossas aflições, as nossas dores, as nossas amarguras, os nossos sofrimentos são justos, porque Deus é justo. Se a gente não encontra a causa dos nossos sofrimentos, analisando esta reencarnação, é porque a causa dos nossos sofrimentos estão em reencarnações anteriores. Não tenhamos dúvida disso. Então reencarnamos na Terra porque somos imperfeitos. Buscamos a perfeição que a Terra pode nos oferecer. Então, Santo Agostinho diz aqui, ó: esperai lágrimas sofridas e amarguras, e olhai o céu, e bendizei ao Senhor por ter querido vos experimentar e vos aperfeiçoar. Como é que vai aperfeiçoar se não faz o exercício? Como é que uma criança chega a ser um professor de matemática se ele não faz exercícios de matemática? Como é que alguém chega a jogar bola igual ao Ronaldo, Fenômeno, ou igual a outros aí, né? Se ele não exercita com bola? Ele precisa exercitar com bola para ser um bom jogador de futebol. E nós vamos deixando as imperfeições, vamos nos tornando perfeitos, consequentemente felizes, no exercício com bola, entre aspas. A bola é o vizinho difícil, é o familiar complicado, é o colega de trabalho que nos tira do sério. E esses exercícios nós temos que fazê-los com resignação, superando-nos, vencendo a nós mesmos. Será que
apenas reconhecereis seu amor, o amor de Deus ou de Jesus, quando lhe tiver devolvido o brilho e a brancura? Eu coloquei em negrito aqui, brilho e brancura, porque aparece também em outro ponto do Evangelho, segundo o Espiritismo, e para quem lê Petrobaldi, isso aqui mostra. Se está devolvendo a brancura, é porque já teve antes. Sem entrar em detalhes, eu só vou falar isso. Que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Essa pergunta eu passo para vocês. Que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Fé. É isso mesmo. Um só remédio é infalível: a fé, o apelo ao céu. Quem não tem fé sofre mais do que nós, porque nós sabemos que a vida, por mais sofrida e mais longa que seja, ela é pequena comparada com a eternidade, é desprezível comparado com a eternidade. Quem não tem fé não percebe que o exercício é passageiro e que o exercício dura até que o aprendizado se realize. Nós vamos passar por um sofrimento até aprendermos com aquele sofrimento. Por isso que muitas vezes nós temos que nos perguntarmos o que esse sofrimento, o que esse exercício, o que esse aprendizado quer que eu absorva, compreenda. Percebe? Quem não tem fé sofre mais porque não enxerga uma luz no final do túnel. Ele não percebe que o sofrimento é temporário, passageiro. Quem não tem fé se desespera quando o ente querido vai ao túmulo, porque ele acha que dali para frente não existe mais nada. Então ele se desespera. Quem tem fé sabe que mais dias ou menos dias nós nos encontraremos novamente, porque somos espíritos indestrutíveis. Somos espíritos eternos. Felizes os que sofrem e os que choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. Aqueles que sofrem no bem, que sofrem corrigindo, que sofrem fazendo a caridade, que sofrem diminuindo o orgulho, que sofrem aflições na busca da fé. Felizes. Porque vejam, entre sofrer mal ou sofrer bem, ou entre o resignado e o rebelde, veja, ao resignado que cumpriu a lei de amor, a lei de Deus, de amor, ao resignado, aquele que aceitou, porque tem a obediência que é da razão. A razão analisa e obedece. É mais ou menos igual o pessoal fala aí fora. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, razão. Então, obediência é da razão. Resignação é do coração. Uma aceitação de coração. Então, uma comparação entre o resignado e o rebelde. Ao resignado que cumpriu a lei de amor, o prêmio da tua jornada de trabalho. A tua moeda relativa. Moeda entre aspas. Que é a tua felicidade conquistada, merecida, que você buscou, que você alcançou. 2. Ao não resignado ou rebelde, que não cumpriu a lei de amor, viveu ociosamente e cuja felicidade constituiu-se na satisfação do seu amor próprio e nos gozos terrenos, das portas largas, dos erros, das portas largas dos defeitos, das portas largas dos vícios, das portas largas da frouxidão moral. A ti nada cabe, pois já recebeste teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. Vai e reencarna. E se fez mau uso,
vai e reencarna entre choros e ranger de dentes. Isso a gente fala para que nós nos aconselhemos, para que nós fiquemos sobre aviso das consequências da conduta nossa nesta encarnação. Já que estamos encarnados, vamos aproveitar a oportunidade. A fila para reencarnar está enorme. Não é assim que a gente vai querendo e vai reencarnando, não, que a fila está enorme, tá? Tudo bem até aí? Podemos passar então ao item. A felicidade não é deste mundo terreno. Essa mensagem é de François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Muitos na Terra dizem assim, ó: não sou feliz. A felicidade não existe para mim. Quanto a gente escuta disso aí fora? O dia todo. Não é isso? Exclama geralmente o homem, o ser humano, em todas as posições sociais. O pobre reclama que é infeliz, mas o rico reclama que é infeliz. Então, a riqueza não é o fator de felicidade. Reclama o branco, reclama o negro e reclama os amarelos e os pardos. Então veja, é muito comum essa frase: não sou feliz, a felicidade não existe para mim. E a gente pode dizer, olha, que nem a fortuna, os bens materiais, nem o poder político, econômico, social, nem mesmo a juventude em flor são condições suficientes para a felicidade. Percebe? Muitos jovens, na flor da idade, e eu tenho um caso para dizer, quem conhece a minha família, a minha prima em 77, filha de família abastada, rica, com 18 anos de idade, bonita, loira, de olhos verdes, que é mais raro, né? Em 77, suicidou-se aqui no edifício EMA. Tá? Então ela tinha juventude, ela que me permita falar isso, mas ela participa muito, ela trabalha muito com os jovens e drogados hoje em dia, em vários centros espíritas. Ela me permita contar isso porque realmente é para que a gente fique atento. Às vezes a gente acha que é infeliz porque está sem o dinheiro. A gente acha que é infeliz outras vezes porque já está na meia-idade, na terceira idade. Nem a felicidade, nem a fortuna, nem o poder, nem a juventude traz felicidade. E tem muitos casos por aí, tá? Percebem? Por quê? Por quê que nem a união dessas três coisas tão cobiçadas na Terra, ou não é cobiçado? A fortuna, o poder e a juventude. É cobiçado. Por que nem a união desses três fatores trazem a felicidade? Porque nós buscamos a felicidade na direção, no caminho errado. Nós encontramos alegrias passageiras. E às vezes, numa dessas alegrias passageiras, que poderia ser evitado, nós nos comprometemos. Nós comprometemos a nossa reencarnação. Por quê? Porque não viemos na Terra para um mar de rosas. Não estamos na Terra em uma colônia de férias. Não. Nós viemos aqui para diminuirmos as imperfeições. Nós viemos aqui para aprender, compreender e praticar a lei de amor. O resto é passatempo, inclusive as profissões. Profissões são passatempos. O objetivo, o foco nosso é aprender a lei de amor, compreender a lei de amor, praticar a lei de amor. Quem já faz isso já está aprovado. Mas poucos buscam fazer isso.
Por isso que todos somos chamados. Muitos são os chamados e poucos são os aprovados. Poucos estão aptos, logo poucos são os escolhidos. Na terra, quando a pessoa adquire um poder, ou uma fortuna, ou alguma coisa nesse sentido, ela se perde na frouxidão moral das portas largas, que os bens materiais compram, agregam, buscam, mandam trazer. Muito cuidado, então, o foco, o objetivo nosso. Porque o que vale na terra não tem valor no reino dos céus. Existe uma inversão de valores. Essa inversão de valores nos ilude e nos torna infelizes depois. Na terra, cada um tem a sua parte de trabalho, de miséria, sua cota de sofrimento e sua cota de decepções. Natural. A criatura imperfeita, pelas suas ações, pelas suas escolhas, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, consegue plantar inadequadamente. E a colheita é inevitável. Por isso, sofrimentos, decepções e misérias. E isso mostra que a terra é, sim, para provas e expiações. A destinação da terra é acolher essa clientela. Desculpe falar assim. A destinação da escola, planeta, terra, é acolher seres nesse nível de evolução. Devido a isso, é fácil chegar à conclusão de que o planeta Terra é um lugar de provas e de expiações. Quem discorda, levanta a mão. Quem concorda, mantenha-se como está. Que maravilha! Quem concorda, mantenha-se como está. Todo mundo participa. E o que é melhor, todo mundo acertou. Acertou conforme o Evangelho, né? Existe, e eu deixei para o finalzinho, se o tempo permitir, é o último slide. Tomara então agora que o tempo permita. Se não permitir, nós vamos alongar até chegar nele. Faltam 3 slides. Não vai ser fora do horário, né? É que nós estamos explicando, porque é muito comum a gente ouvir isso. E no Evangelho está escrito isso. A felicidade não é da terra. Mas vamos explicar isso. Pregam que a terra é a única morada do homem. A gente ouve isso aí o dia inteiro, de quem não é espírita. E Jesus deixou muito claro: existem muitas moradas na casa de meu Pai, tanto no reino material como no nível espiritual. Então muitos pregam isso. Divulgam que a terra é a única morada do homem e numa única existência lhes é permitido alcançar o mais alto grau da felicidade. Quem diz isso, quem pensa assim, quem age assim está enganado. E está enganando aqueles que os ouvem. Infelizmente, existe bastante disso. Por isso a criatura dá foco nas coisas materiais, achando que é só essa vida. Aproveitar ao máximo, porque a desencarne, ou a morte, como eles falam aí fora, é inevitável. A morte é inevitável. Então eles falam aproveitar, gozar a vida. E não é isso. Jesus deixou muito claro. Percebe? E não se alcança a perfeição numa única existência. Não. Por isso a necessidade de reencarnar. Como Jesus disse, Jesus é a referência de todas as religiões. Nenhuma religião pode negar isso. E Jesus disse: ninguém entra no reino dos céus, ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo. Nascer da água, como ele disse, é reencarnar. Nascer da água é reencarnar.
O que é nascido da água é água. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, reencarnar, nascer da água. Reencarnar várias vezes, para renascer em Espírito. Reencarnar até que compreendamos a lei de amor e pratiquemos a lei de amor. Renascer em Espíritos. Quantas reencarnações forem necessárias? E aí a gente pede, né? Isso aqui é mais nosso, mas está no Evangelho também. Beneficiemos, sem lamentações. Encaramos a vida com coragem, com resignação, sem exibições e sem milindres. Beneficiemos, sem lamentações, pois todo benefício lamentado é moeda falsa e sem valor. Por exemplo, alguém vem aqui de sábado e faz algum benefício para a casa de oração. O que seja uma sopa, por exemplo, e distribui essa sopa. E depois fica lamentando que gastou o tempo aqui, que está cansado, que perdeu o baile, que perdeu a festinha, que perdeu o aniversário. Todo benefício lamentado é moeda falsa e sem valor. Aquele que ajuda o outro e depois joga na cara, como se fala aí fora. Ele humilhou o beneficiado. Então, todo benefício lamentado é moeda falsa e sem valor. Por quê? Exalta o orgulho de quem acha que está beneficiando. Beneficiemos sem exibições. Aquele que procura sua glorificação, sua exibição na terra, pelo bem que faz, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada. Já foi visto pelos homens. É isso que ele queria. Lembra da prece do judeu e do publicano, do fariseu e do publicano? Casa de oração, por causa de pessoas, ainda não entrou na casa de oração por causa de Jesus. A felicidade é possível já? Justamente, eu não podia passar antes, eu tinha que mostrar as dificuldades que o planeta oferece, o esforço que nós temos que desprender, tinha que mostrar que nós temos que ser resignados, nós temos que buscar o exercício da caridade, nós temos que buscar a simplicidade profunda, que é aquela humildade. Buscarmos a fé. Porque a fé, conforme Jesus disse, a fé remove montanhas. A fé remove montanhas de erros que eu possuo. A fé remove montanhas de defeitos que cada um de nós possivelmente possa ter. A fé remove vícios que nós poderíamos ser portadores. Bem, a felicidade é possível já? Sim. Só que poucos buscam a felicidade no caminho correto. O universo espiritual e material foi feito pelo amor de Deus, com o amor de Deus, para o amor dos seus filhos. Como que nós vamos ser felizes fora do amor? É impossível. Como nós vamos querer evolução sem a caridade? Como nós vamos querer entrar no reino dos céus orgulhosos? Orgulho é um defeito. Temos que buscar a humildade. Como vamos entrar no reino de Deus se não confiamos nele? Permanecemos como estamos, patinando, marcando passo, repetindo exercícios, aprendizados, às vezes revoltados, o que não fez efeito na mudança, na conscientização minha, não fez efeito
na minha reforma interior. Não houve evolução dos meus sentimentos. Eu não pratico o evangelho que eu conheço. E isso é grave. Percebe? Então a felicidade é possível, sim, se nós a procurarmos na prática da caridade, no exercício da caridade. E é interessantíssimo porque nós temos maior resistência em fazer a caridade. E muitas vezes, inconscientemente, ensinamos os filhos de forma errada. Por exemplo, quando a criança fala assim: ô mamãe, ô papai, eu queria dar esse brinquedinho para o meu amiguinho. E a gente diz o quê? Não, ele ainda está novo. Quando tiver mais velho ou quebrar, você doa. Então a gente está ensinando a criança a ser egoísta. Não seremos felizes, eu estou falando isso para mim. Não acham que eu estou fazendo sermão para ninguém, não. Não seremos felizes com egoísmo. Só é possível ser feliz com a felicidade do próximo. Por isso a alegria de servir. Por isso a alegria de ser útil. Que seja na caridade material, dentro do possível, mas aquele que não tem para doar, façamos a caridade moral, que não custa nada ao bolso, que não custa nada materialmente. Caridade moral na doação de si mesmo, na tolerância. Quanto custa ser tolerante? Na doação de si mesmo, na paciência, na indulgência, não sermos exigentes com os defeitos dos outros, não sermos exigentes com as faltas alheias, não sermos exigentes com os vícios dos outros, procuremos ajudar. Na busca dessas caridades, benevolência para com todos, misericórdia, perdão e o amor, né? Acima de tudo. Se vocês não têm dúvidas, vamos aos passos.